Boa noite, gente. Programa Tudo Azul USA. Hoje, numa noite especial, 6 de fevereiro, uma quinta-feira, eu tenho o prazer hoje de entrevistar a grande advogada, a doutora Hannah Crispin, para tirar todas as dúvidas que, por um acaso, você tenha em relação à questão da imigração, em relação à questão das deportações que estão sendo feitas pelo governo Trump. Mas eu gostaria de fazer uma pequena análise. Nós não vamos falar de política por aqui, vamos falar de imigração, mas eu quero trazer um contexto para que a gente possa analisar, porque a gente pede tranquilidade às pessoas e aquelas que são indocumentadas, que estão passando por essa inquietação, e é mais do que justa e compreensível, é quando a gente pede calma, tranquilidade, as pessoas falam, mas você fala isso porque você é documentado. Não é bem por causa disso, é porque tem uma história atrás disso e é importante relembrar. Essa questão de deportação de indocumentados aqui nos Estados Unidos já vem de anos. Nós temos, esse momento, um governo que realmente tem um megafone potente e ele é bom nisso, nessa questão de criar esses fatos e principalmente gerar medo e apreensão. Quem estava aqui nos Estados Unidos durante o seu primeiro governo sabe disso, é um fato novo todos os dias. Mas eu resolvi voltar um pouco no tempo e trazer, por exemplo, o presidente que mais deportou aqui nos Estados Unidos no século XXI foi o governo do Barack Obama. Foram, nos seus dois governos, 3.127.115 pessoas. Logo atrás do Barack Obama veio o republicano George Bush, com 2.012.539. Ele também teve o seu governo de 2001 a 2009, né? 2008. Foram 8 anos nos quais ele deportou 2 milhões de pessoas. O governo Trump, no seu primeiro governo, deportou 1.195.470 pessoas. Já o Biden foi o que menos deportou, algo em torno de 695.390. E o contexto para fechar isso é entender que Donald Trump teve como seu tema central na sua campanha e o que o elegeu, inclusive reconhecido por ele, a imigração, a deportação do imigrante indocumentado. Esse foi o tema, ele focou nisso, e a sua base, quando ele começa tudo exatamente o seu governo com a deportação, ele está falando para a sua base, que ouviu e acreditou que ele faria isso e virou o inimigo número 1 de muitos americanos que hoje não têm emprego, que perderam o seu emprego, a classe média americana que empobreceu, principalmente pelo fato das grandes empresas americanas terem fechado, as indústrias terem fechado a porta e o emprego foi para outros países como a China. E aí precisa de um bode expiatório, que nesse caso está sendo o imigrante. É preciso entender esse contexto. A gente não sabe como que isso vai escalar daqui para frente, mas o político vive disso. Ele foi eleito e está cumprindo o que ele prometeu na campanha. Falando sobre isso e trazendo agora, e por isso fui buscar uma advogada conceituada, que conhece tudo de imigração, para nós entrarmos nas leis. Vamos falar de leis. Quais os direitos que as pessoas têm aqui nos Estados Unidos? Porque o governo pode muita coisa, mas não pode tudo, e nós continuamos com as leis por aqui. Por isso eu trago agora, e é um prazer e uma honra tê-la aqui, doutora Hannah Crispin. Boa noite, doutora. Boa noite, Rogério. Que bom te ver, mesmo que através somente do telefone. Que saudades. E é uma honra, um privilégio para mim estar participando hoje do seu programa.
Pois é, a honra é nossa, doutora. A senhora sabe todo o respeito que tenho por você e pelo seu trabalho, né? Durante muito tempo estivemos juntos no programa Tudo Azul e USA e sei de muita gente que foi, a procurou e teve seus problemas resolvidos graças à sua competência. Mais uma vez, eu preciso recorrer à senhora porque as pessoas estão tensas, o momento é tenso, gerando muito medo e o pior, nessa época dos aplicativos, nós temos, através dele, gerado muitas informações mentirosas, quer dizer, num momento tenso, e as fake news estão realmente indo para todos os lugares. Vamos falar, então, do que está acontecendo, doutor. Eu queria que a senhora fizesse uma análise geral desse momento do segundo governo do presidente Donald Trump. Bom, primeiro, e uma coisa muito certa que você falou, e é um problema para todos nós, são essas mensagens, essas postagens que estão sendo feitas em Instagram, em Facebook ou nos grupos de WhatsApp, relatando fatos que não estão acontecendo, fazendo com que a comunidade fique mais em pânico e temerosa ainda do que já está. Realmente, gente, estamos vivendo umas semanas tensas. Conforme você mesmo disse, Rogério, o presidente Trump falou que assim que assumisse a presidência, ele iria deportar pessoas, ele falou em deportar pessoas com problemas criminais, e é isto realmente o que está acontecendo. A grande maioria das pessoas que estão sendo detidas tem problemas criminais agora, já tiveram ou são foragidas, estão sendo procuradas nos países de origem. É obviamente que nesse meio tem sempre o que a gente chama de efeito colateral. Tem alguém que está sendo pego que não deveria ter sido detido. Mas a grande maioria são pessoas com problemas criminais. Aliás, essa questão dos problemas criminais é realmente um problema que talvez seja o mais complicado. Aquelas pessoas, doutora Hannah, que têm problemas criminais, o que elas podem fazer nesse momento para tentar se protegerem? Olha, fica difícil responder uma pergunta assim diretamente, porque nós não sabemos qual tipo de problema criminal, se essa pessoa tem um caso em aberto, quer dizer, ainda está pendendo a acusação ou as acusações contra ela, ou se ela já foi condenada, ou se ela já assumiu a culpa de algum tipo de crime, ou também, o que tem sido o caso de muitas pessoas detidas, se ela está aqui nos Estados Unidos, mas ela está sendo procurada no país de origem. Então, para ver se é possível fazer alguma coisa em prol das pessoas que têm problemas criminais, realmente nós teríamos que analisar a situação de cada um para determinar se dá para fazer algo. Olha, mas se ela quer ter alguma chance, seria razoável dizer a ela, doutora, que procure um advogado na área criminal para tentar resolver esse problema? Seria um caminho? Poderíamos sugerir isso? Rogério, eu nem diria somente em área criminal, não. Teria que ser um advogado que trabalhe na área imigratória e criminal. Entre nós advogados, nós chamamos de crimigration, tá? Então, são advogados que entendem de ambas as áreas, porque é uma área bem complexa. Muitas vezes, o que para a corte criminal não é considerado uma condenação, para a imigração é. Então, realmente tem que ser um advogado especializado nestas duas áreas para poder orientar a pessoa se é possível fazer algo. Agora, independente de problemas criminais ou não, o que é fundamental as pessoas saberem é que elas têm direitos, independente da situação imigratória.
Então, se você é parado pelo ICE, se você de maneira geral é parado pela polícia ou por algum oficial, você deve se identificar. Você deve mostrar um documento que não seja o seu passaporte. Nós vamos conversar sobre isso depois. Mas mostre um documento, por exemplo, quem mora aqui em Massachusetts, todo mundo tem direito a ter carteira de motorista, né? Então, mostre uma carteira de motorista, mostre de repente se você tiver a sua carteira de trabalho da imigração, contanto que ela esteja válida, mas fora mostrar um documento de identidade, você não precisa falar mais nada. Você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito de falar que você, ou então de expressar que você quer entrar em contato com o seu advogado e que você só vai dar mais informações juntamente com do lado do seu advogado ou quando o seu advogado estiver com você. Você tem o direito e deve, inclusive, não dar nenhuma informação, não deve dar nenhuma informação com relação ao seu status imigratório e, pelo amor de Deus, não assine nenhum documento, porque depois, para desassinar, se é que existe esse termo, fica muito complicado. Outra coisa importantíssima, Rogério, na realidade, duas coisas importantíssimas. Memorize, saiba de cor o telefone de uma pessoa para quem você possa ligar, se você for detido. Não tem que ligar para advogado, gente. Advogado não pode atender telefone toda hora. É muito mais importante você ligar para um amigo, ou para o seu esposa, ou seu esposo, ou para um familiar aqui nos Estados Unidos, para poder falar, olha, estou sendo detido, ou fui pego pela imigração, entra em contato com um advogado, ou localiza para onde eu vou. Isto é fundamental a pessoa fazer, tá? Ela tem o direito de falar, eu quero entrar em contato com meu advogado e eu quero entrar em contato, eu quero ligar para um familiar. Agora, na ausência, se no momento você não tiver com seu telefone celular e não te entregarem o telefone celular, é importantíssimo você saber de memória um número para quem ligar. Pois é, doutora Hanna, essas orientações são orientações básicas que eu acho que realmente a nossa comunidade tem que estar bem informada e não apavorar, porque, volto a dizer, nós já vivemos isso, quem está aqui muito tempo, viveu indocumentado durante muito tempo. Eu me lembro, doutora, que durante um período que eu ainda não tinha documento, eu tinha o cuidado de checar sempre o meu carro, as lanternas do meu carro, se não tinha nada que não estivesse funcionando, fazia questão de colocar uma bandeirinha até dos Estados Unidos na minha antena, e para que realmente não chamasse a atenção. Esse comportamento agora mais tranquilo, tentando realmente não chamar a atenção, e principalmente você entra num estabelecimento, às vezes um estabelecimento bancário está lotado de americano, e o brasileiro tem o péssimo hábito de entrar e começar a falar em português, né, doutora? Chamando muita atenção. E acho, doutora, que eu queria ouvir a sua opinião, que nesse momento, por termos um governo que começa a incentivar até denúncias, né? Incentivar aqueles mais radicais, mais preconceituosos, as pessoas têm que pensar nisso e tomar cuidado, né? Com certeza absoluta, Rogério. E o que você estava falando no sentido de ver se seu carro está certinho, se não tem farol quebrado ou qualquer coisa assim. Gente, um pouquinho de bom senso, né? Se você está aqui sem status imigratório e, pelo amor de Deus, olha o seu carro para você não dar oportunidade de repente, ser parado. Respeite as leis de trânsito, primeiro, porque é nossa obrigação, e segundo, porque para que você vai correr o risco de ser parado pela polícia, cometer uma infração de trânsito, de repente ser chamado numa corte e correr até o risco de, ao sair dessa corte ou virando a esquina, sei lá, a imigração está lá, porque foi isso que muito aconteceu demais
na época do presidente Obama. Eu não sei se você lembra, Rogério, 2016 foi um pânico na comunidade, porque eles estavam depreendendo as pessoas sem parar, e muita gente que até ia em corte por ser pego dirigindo sem carteira, e o ICE ficava ali de tocaia, digamos assim, né? Esperando, não dentro da corte, mas eles ficavam do outro lado da rua esperando as pessoas saírem. Então, pelo amor de Deus, gente, agora é hora de evitar problemas. Realmente, porque a gente não sabe se depois tem como consertar. Pois é, essa é a doutora Hannah Crispin, advogada de imigração. Doutora, a senhora vai me permitir dar o seu telefone, porque tenho muita confiança no seu trabalho e já acompanho a senhora há anos. Qual o telefone da doutora Hannah Crispin? O telefone do escritório, o telefone fixo é o 617-421-9090, e o telefone do WhatsApp é o 781-400-4677. Deixa eu anotar do WhatsApp, doutora, 781 400 400 400 4677. 4677. Do escritório 617 421 9090. Olha, Isso tenha mesmo. esse telefone em mãos, pode te ajudar, pode, numa situação difícil, você precisar de uma grande advogada, uma advogada séria, que vai realmente olhar a sua questão com muito carinho. Doutora, nós falamos do automóvel, que é algo muito fácil, as pessoas saem para trabalhar, muita gente fazendo os aplicativos expostos o tempo todo dirigindo, mas nós temos aquelas pessoas que estão em casa. E aí o ICE, algo que já acontecia há alguns anos, o ICE vai atrás de alguém que está sendo procurado, chega na casa e, de repente, acha ou leva outras pessoas. Como agir nessa situação do ICE bater na porta de alguém? Primeiro, não abra a porta. Você não precisa abrir a porta. Você tem o direito de pedir e exigir, na realidade, que eles mostrem que eles têm um mandato de busca. Para que uma pessoa, para que um oficial entre na sua casa, eles têm que ter um mandado de busca assinado por um juiz. Então, esse documento, ou eles vão te passar por debaixo da porta, ou vão botar no vidro da porta, se a porta tiver um vidro, ou na janela, ou, sei lá, tirar uma foto e te mandar, ou colocar o documento, se você tiver aquelas campainhas que tem a câmera para você ver, mas ninguém deve deixar um oficial entrar na sua casa ou até num estabelecimento comercial para buscar ou apreender alguém sem ter um mandato de busca. Olha, esse ponto que a senhora está abordando é interessante, e vamos levar até da casa dos brasileiros para o comércio. Nós sabemos que boa parte da mão de obra que está trabalhando no comércio brasileiro são de imigrantes, e uma grande maioria indocumentado. O ICE pode ir num estabelecimento comercial sem um mandato de busca, doutora Hannah? Ele pode ir como foi no passado, na época do Obama também. Eu não sei se você se lembra, Rogério, mas isso aconteceu em vários locais. Sim, eles têm, para eles procurarem pessoas ou estarem atrás de pessoas, ou determinada, eles têm que ter um mandato de busca. Eles não podem simplesmente entrar e sair pegando as pessoas, sem ter uma autorização, mais uma vez, assinada por um juiz.
Pois é, por isso, gente, mais do que nunca, essas informações são preciosas, porque tem que manter a calma. E todo o imigrante, a gente quando deixa o nosso país, deixa o Brasil e vem para cá, a gente enfrenta todo tipo de desafio. Eu encaro esse mais um desafio e nós vamos sair melhor do que entramos nisso, se Deus quiser. Então, doutora, é porque eu tinha uma pergunta aqui e Ah, eu gostaria só de confirmá-la. E a pergunta era de um ouvinte que pessoas que têm carta de deportação, então, podem receber visita do ICE em casa. podem, mas só podem entrar na casa se eles tiverem uma ordem assinada para o juiz, por um juiz. Mesmo que a pessoa tenha ordem de deportação. Você ter ordem de deportação não é autorização para que um oficial entre na sua casa. Isso é diferente. Se você está andando na rua, eles podem te parar. Mas se você está dentro de um estabelecimento, você está dentro da sua casa, eles só podem entrar neste local se eles tiverem autorização. Ok. Doutora, voltando ao automóvel, também para ficar claro, se o ICE me pega no trânsito, por exemplo, Ah, né, e percebe que eu sou indocumentado, mesmo eu apresentando para ele, por exemplo, a carteira de motorista de Massachusetts, né, ela é. é visível que a pessoa não tem o documento. E aí eles resolvem me levar preso. É possível o advogado, nesse caso, a pessoa não tem antecedentes criminais, não tem outro problema a não ser estar vivendo aqui nos Estados Unidos sem o documento. O advogado tem como tirá-lo da cadeia para que se promova um processo desse caso, desse brasileiro que foi detido? O advogado tem que analisar a situação da pessoa para determinar se ele tem chances de poder sair com fiança. Eu estou falando com relação à imigração somente, tá? Isso. Para ver se ele tem chances de pedir fiança, pagar a fiança, sair e responder ao processo de imigração na Corte de Imigração, com o juiz de imigração em liberdade. Responder ao processo, o que eu estou querendo dizer? Se a imigração abrir um processo contra ele, nós temos que ver se essa pessoa tem alguma maneira de se legalizar no país. Se ele tem como apresentar alguma defesa para poder tentar ficar aqui. Olha, eu estou falando com a doutora Hannah Crispin, advogada de imigração, esclarecendo todas as dúvidas em relação a esse momento tenso que vivemos aqui nos Estados Unidos. Doutora, eu tenho várias perguntas, eu vou começar a trazê-las para a senhora, porque senão vai acumulando, daqui a pouco nós acabamos a live e eu não fiz as perguntas. Um ouvinte Vamos lá. colocou aqui, a pessoa entrou com um processo de asilo. Esse processo não foi negado e o caso sumiu, quer dizer, ele tem social, tem drive license e o asilo não foi aceito e nem negado. Qual a situação dessa pessoa nesse caso? Bom, eu não sei o que você quer dizer quando você diz que seu caso sumiu. Se você entrou com um processo de asilo, se você, eu não sei se, por exemplo, se é um caso afirmativo ou se você tem processo na corte. Se você entrou com pedido diretamente na imigração sem ter processo na corte, você está esperando ser chamado para uma entrevista. Se você tem um processo na corte, o que deve acontecer é que quando você tiver pelo menos a primeira audiência, o juiz aí vai marcar o dia da audiência final, que é o dia no qual ele vai escutar o seu caso, vai escutar o porquê de você estar pedindo asilo, você vai ter que apresentar as provas, e aí o juiz vai decidir se vai aprovar ou não a sua aplicação. Então, nesse caso, a senhora tem como ajudar essa pessoa a olhar essa situação e, dependendo, evoluir nesse processo, eu estou chamando de processo, é possível ajudá-lo? Com certeza, Rogério. Temos que determinar até se vale a pena ou é melhor para a pessoa ir lá cutucar o caso para ver o que está acontecendo ou deixar esquecido.
Pois é, então o telefone da doutora Hannah, do seu escritório, 617-481 9090. O WhatsApp 781-400-4677. Eu começo a conversar com a senhora e me lembro de um caso de um amigo que tinha tentado se legalizar aqui, não conseguiu, lá na lei não era nem lei, naquele processo com o Clinton, que foi curto, né? E levou esse caso para a senhora analisou e falou, não, esse caso é possível a gente desgavetá-lo, não sei se o português está correto, né? Tirá-lo da gaveta novamente, e essa pessoa hoje está legalizada graças a um trabalho, e olha, ele já tinha rodado vários advogados. Caiu na mão da doutora Hannah, isso é um fato, tá? É um testemunho de um amigo, eu o acompanhei nisso, e olha que ele era genioso, difícil, e a doutora Hannah teve muita paciência para levá-lo, e ele saiu com o Green Card. Doutora, falando de Green Card, é prudente hoje, mesmo aquele que está documentado e tem o Green Card, por exemplo, ele carregar, se ele não quiser carregar o Green Card na sua carteira para evitar qualquer perda, ele ter pelo menos uma fotografia do Green Card para não ter dúvida em relação à situação dele no país, ou isso é exagerar? Não, Rogério, eu acho que numa situação, em épocas a que estamos vivendo agora, a pessoa deve, inclusive, andar com uma foto do Green Card no bolso, se você tiver. Eu falo para as pessoas não andarem com o Green Card, é só porque se você perder esse documento, é uma dor de cabeça danada para você conseguir uma segunda via. Primeiro, porque você tem que pagar uma taxa para a imigração, e segundo, porque está levando um tempão para eles emitirem um Green Card, uma segunda via do seu cartão. Então, o ideal é guarde o cartão original em casa, mas faça uma cópia, coloque no bolso. Aliás, eu tenho falado isso para as pessoas, se você tem processo na imigração, faça uma cópia do recibo. Você não tem que andar com a pasta, com a papelada toda, não, mas anda com a cópia do recibo no seu bolso, porque se você é parado, você tem como mostrar para um oficial, olha aqui, ó, eu tenho um processo pendendo na imigração. Quem não tem nada, gente, não tem processo nenhum, ou então tem filhos que são cidadãos americanos, são crianças, são dependentes dos pais, faça uma cópia das certidões de nascimento das crianças e ande com isso no bolso também. Eu acho que, mais uma vez, estamos vivendo uma época em que tudo vale. Qualquer coisa que você possa ter com você para poder mostrar na hora, se você for detido, pode te ajudar. Quem tem autorização de trabalho da imigração, ande com este documento. Isso é importante. Ou pelo menos faça uma cópia do documento. Mas ande com esse, para você poder mostrar juntamente com a carteira de motorista. E já que nós estamos falando sobre documento, não ande com passaporte no bolso. Por quê? Porque se você é parado para a imigração, você não quer facilitar o trabalho deles se você for detido. Boa. Ter um passaporte no bolso ou na sua bolsa que é válido, e se você é levado, ele já tem o documento que você vai precisar para poder ser removido. Então agora não é hora de andar nem com passaporte, nem com carteirinha consular. Olha, muito interessante essas dicas da doutora, por isso eu tinha certeza que essa live seria realmente importante para você, brasileiro, para todos nós, documentados e indocumentados. Eu tenho uma mensagem da Marcela que diz aqui: obrigado, doutora, pelas explicações e clareza nas respostas. Também está aqui o Ivo Coelho, que diz aqui: tem um amigo aqui nos Estados Unidos com 26 anos de Estados Unidos, ilegal, e tem esposa, uma filha e 2 netos. Se ele for parado pelo ICE, eles vão atrás da família também? Não necessariamente, não. Não, eles estão procurando indivíduos, pessoas que têm problemas criminais, a não ser que a família inteira tenha. Então, eles não têm por que ir atrás de todo mundo.
Olha, ótimo. Um abraço para Verônica, aqui atenta, GG Trindade, meu querido GG, boa noite, GG, esperando o Cruzeiro domingo contra o Atlético, né, GG? Eu já tive notícia desse jogo, viu, Rogério? Que É, domingo tem domingo, jogão. domingo vamos estar concentrados e a possibilidade do Cruzeiro tirar o Atlético do Campeonato Mineiro. Já imaginou isso, doutora? Aí é uma festa para nós É uma cruzeirenses. festa para os cruzeirenses, mas não para os atleticanos, né? Você está É, a esquecendo gente, que eu sou atleticana. eu sei, inclusive, doutora, eu vou postar um vídeo meu contando uma Ah, história, porque eu sou casado com uma atleticana, minha querida ah, Neuzinha. Os ah, meus grandes amigos são atleticanos, e aí eu ah, desenvolvi uma teoria que eu acho que ah. até a Universidade de Harvard quer saber dessa teoria. Eu cheguei à conclusão que todo atleticano é boa gente. E eu vou contar isso num vídeo. Vou enviar para a senhora essa conclusão que eu cheguei depois de muitos e muitos anos convivendo com os atleticanos. Tá. Doutora, nós temos aí Eliette Eugênia que colocou aqui: estou com o processo do meu filho pendente. Ele tem risco de ser deportado? Liette, qual tipo de processo seu filho tem? Ele tem algum problema criminal? Mais uma vez, que idade que tem seu filho? Eles não estão, né? Se são jovens, são crianças, menores de idade ainda, eles não têm por que ir atrás. Mais uma vez, gente, a imigração está atrás de pessoas com problemas criminais, tá? Agora, Rogério, eu queria só falar uma coisa, eu estava orientando as pessoas sobre documentos para elas andarem com esses documentos, ou terem cópias desses documentos. Uma outra coisa importante que a gente falava muito com as pessoas em 2016, e estou outra vez repetindo isso, é para elas terem um talão de cheque. Porque, principalmente hoje em dia, tá? A gente quase não usa mais cheque, né? Nós Sim. usamos o aplicativo de banco para fazer transferência de Zelle ou mandar pagamento para alguém, ou usa Venmo para poder mandar para outras pessoas, pagar também coisas. E se você fica detido, você não tem acesso ao seu telefone celular e você não vai poder fazer nada disso. Então, se você tiver o velho talão de cheque guardado na sua casa, alguém poderá enviar para você assinar esses documentos, ou um advogado pode levar esse talão de cheque para você, onde você estiver, e você aí vai poder assinar cheques e fazer pagamentos, porque muita gente fica preocupado, eu vou perder a casa se eu for detido ou deportado, eu vou perder meu carro. Gente, a imigração não vai tomar propriedade de ninguém. Se você continuar pagando o financiamento da sua casa, ou os impostos da sua casa, nada vai acontecer até você decidir o que você quer fazer com aquele imóvel. O banco é que vai tomar a casa de você se você parar de pagar. Ou a financiadora ou a concessionária vão pegar seu carro da mesma forma se você parar de pagar. Então, ter um talão de cheque é uma coisa muito importante. Pois é, eu estou falando com a doutora Hannah Crispin. Olha, a Renata mandou uma mensagem aqui. Muito boa essa advogada, doutora Hannah. Olha, o Ivo também cumprimentando, muito profissional e também adorei. Doutora, você está fazendo o maior sucesso, por isso que eu gosto Oh, das meu Deus! atleticanas, doutora. Olha, olha, tem gente ligando aqui, não dá para atender agora. Minha assistente Neuzinha, é a Regina que queria enviar pergunta também. Doutora, eu vou seguir aqui com as perguntas. Um ouvinte mandou aqui, a Neuzinha tem anotado todas as perguntas e trabalhando igual gente grande aqui hoje à noite. Essa pessoa mandou aqui: vim pelo Caicai e me casei com uma pessoa que tem green card. Agora estou aguardando pela carta para fazer entrevista lá no Brasil, entrevista do perdão. Sabe quanto tempo está demorando, doutora? Olha, um processo de perdão, se você já enviou a aplicação do pedido de perdão, tem levado 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para que a gente tenha uma resposta. Ótimo. Doutora, uma pessoa mandou para a gente agora.
A pergunta é o seguinte: quem está em processo de green card, oriundo do marido, que também tem green card, ainda não tem cidadania, o marido, todo o processo está pronto, só aguardando marcar uma entrevista no Consulado do Rio de Janeiro. Uma corte, por motivos de dirigir sem carteira de motorista, está atrapalhando o processo, segundo ela. Bom, eu não sei se você resolveu esse problema dessa corte de dirigir sem carteira, se você compareceu na corte, o juiz ou encerrou o caso e você pagou uma multa. Se por acaso você perdeu esta audiência, é importantíssimo que você vá, o seu advogado vá até a corte onde essa audiência ocorreu, peça para reabrir o caso e resolver, para que você possa ter ficha limpa, digamos assim, para quando você for para a entrevista, não apareça nenhuma pendência aqui em cortes criminais. Gente, dirigir sem carteira é um crime, né? Então, a pessoa, se ela tem audiência, ela não vai, de repente tem até um mandato de prisão contra aquela pessoa. Pois é, gente. Olha, essa ouvinte pediu para não revelar o nome, mandou uma mensagem aqui no celular da minha querida Neuzinha. Espalhamos o celular da Neuzinha, o meu, para poder receber essas mensagens. O outro ouvinte mandou aqui: estou no processo de asilo. Tenho uma corte daqui a 30 dias, doutora. Tenho chance de ficar aqui? Tem algum caso de alguém que eles já mandaram embora? Tá meio vago, né? Está muito vaga a sua pergunta, porque eu não sei se é a primeira corte, se você já deu entrada no processo de asilo, ou se é já a audiência final do seu caso, se você tem um advogado que está te representando, já te preparou para essa audiência final, se for realmente o fim do seu caso. Então, tem muita coisa que a gente precisa saber para que eu possa te dar uma orientação. Pois é, então olha, você que mandou essa mensagem, eu vou sempre repetir o telefone da doutora Hannah Crisp, que você tira as dúvidas, ela analisa e de repente pode te ajudar, tá? Tá? Olha, todo mundo pedindo para não falar o nome, mas vamos lá, peraí, deixa eu dar o telefone da doutora Hannah, 617 421 9090. Esse é o telefone do escritório, 617 481 9090. Não, peraí, Rogério. 421 9090. Eu não falei, não foi isso não, doutora? Você falou 481, eu acho. Ah, ok. Doutora, eu tive um péssimo defeito na minha juventude, porque eu sonhava em ser médico. E a única coisa que ficou foi a letra. E de vez em quando eu não entendo a minha letra. 617 421 9090. Doutora Hannah, eu vim com visto, passei do prazo e se eu for parado, posso entrar na lei dos 10 anos com um advogado? Se você já tiver 10 anos nos Estados Unidos, sim. E se você tiver um parente ou um familiar que se qualifique para você poder argumentar perante o juiz de que aquele familiar sofreria dificuldades extremas se você for deportado. Então, isso poderia ser marido, mulher, pais ou filhos. Olha, cidadãos americanos ou residentes permanentes. Olha, amigo, pode ser uma saída. 617 421 9090. Doutora Hannah, vamos seguindo aqui, ainda tem mais perguntas. Tá. Meu green card vence em 2026. 10 anos de green card. Vou dar entrada na cidadania agora. Se demorar, preciso pedir a renovação do green card também. Quer dizer, o green card dessa pessoa vence em 2026. Ela vai entrar com o processo de cidadania agora e está querendo saber se ela precisa pedir, junto com a cidadania, já a renovação do green card pelo fato da demora que tem acontecido com os green cards. Tá, bom,
Se você já tem um green card permanente, o de 10 anos, o importante é você entrar com a aplicação para naturalização antes desse documento vencer. Isso é um requerimento. Segundo, eu não sei em que mês de 2026 vai vencer o seu green card, mas se você não pretende sair dos Estados Unidos, provavelmente você vai, né, levando em consideração que você vai passar na prova e vai se tornar cidadã, provavelmente você não vai precisar de renovar o green card. Isso tudo vai depender de que, se você pretende, inclusive, viajar para o exterior, até que tudo isso esteja resolvido. Aí sim, com 6 meses de antecedência do vencimento do seu green card, é bom você aplicar para pegar um documento novo, porque aí você pode, inclusive, viajar para fora do país com o recibo de que você pediu para renovar o seu green card e o documento vencido. Ok, então a questão está mais se ela for sair do país. Estando aqui, o processo Sim, está andando, ela não vai ter problema, é isso? exatamente. E possivelmente, se ela já está entrando com a aplicação para naturalização, ela provavelmente esse processo vai ser resolvido antes do vencimento do green card. Agora, vamos supor que essa pessoa, na prova da cidadania, com dificuldade do inglês, ela não passe nessa primeira vez, e aí o green card dela venceu. Como ela faz? Bom, de maneira geral, Rogério, quando a pessoa não passa no primeiro teste, eles, de maneira geral, não, eles sempre remarcam, desculpa, quando a pessoa não passa no teste, eles sempre dão uma segunda chance, sempre. Agora, de maneira geral, eles não dão muito tempo para a pessoa estudar, não. É 1, 2 meses e aí a pessoa tem que voltar. Então, se você não passou no primeiro, você vai ter uma segunda chance. Mas aí nós vamos cair outra vez em que época que você vai estar fazendo essa prova e quando que vai vencer o green card. Você tem que ver, 6 meses antes de vencer o seu green card, você precisa ver em que altura que está o seu processo de naturalização para você aí determinar se você deve ou não pedir um outro documento. Tá, quer dizer, ela chegou nos 6 meses, o processo da cidadania vai demorar e vai estourar o prazo. Ela entra com o processo de Entra, renovação entra. do green card, é isso? Do green card, entra, deve para ela ter um documento válido. Isso, essa é a doutora Tá? Hannah Crispin. Olha, não tem pergunta que fica sem resposta com a doutora Hannah. Doutora, mais uma, pago meus táxis, trabalho na limpeza, tenho 20 anos de América, corro o risco de me mandar embora? Gente, qualquer pessoa que não está agora, ou que não esteja com status imigratório, corre o risco de ser parada, questionada e até detida. Não é todo mundo que é detido e levado lá para a imigração que fica preso, não. Tem muita gente que é levada, eles analisam lá, tiram as impressões digitais e resolvem se vão segurar a pessoa ou não. Agora, essa mesma agora que fez a pergunta, eu não sei se você já tem ordem de deportação. Eu não sei se você teve outros problemas com a imigração. Mas se levando em consideração, que você não teve mais nenhum problema com a imigração, a não ser estar fora da permanência, e você já está aqui há mais do que 10 anos, se você for colocada em processo na corte, você tem, se tiver familiares que se qualificam, conforme eu falei há pouco, você poderia entrar com aquela defesa dos 10 anos. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar o telefone de novo da doutora Hannah Crispin, 617-421 9090. Esse é o telefone do escritório da doutora Hannah. Do WhatsApp, 781 400 4677. Doutora Hannah, eu sei que a Oi. senhora teve um dia longo, eu encerrei as perguntas que me enviaram aqui através do WhatsApp, através do YouTube. Neuzinho acho que buscou alguma coisa no Instagram também e no Face. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui, dizer que é sempre um prazer. A senhora sabe que eu realmente tenho muita admiração pela senhora, mas antes da senhora partir, antes da senhora se despedir,
Qual o placar do jogo de domingo? Cruzeiro e Atlético Mineiro, doutora? Tem que ser pelo menos 2-0 para o Atlético. Tem que ser. 2-0, doutora, no Tem que Mineirão, ser. com mais de 60 mil cruzeirenses lá. Olha, doutora, te contar, isso é muito sofrimento para Eu nós. confio no Galo. Tá bom, doutora, eu perdoo. Tá? Eu estou acostumado. Eu passei 2, 3 anos que o Cruzeiro ficou na segunda divisão, sofrendo com a Neuzinha, zoando comigo durante 2, 3 anos. Agora a coisa está caminhando. Eu acho que vai inverter esse processo. Doutora, Vamos ver, a gente conversa na segunda, tá? tá bom. Vamos marcar uma entrevista de novo no programa Tudo Azul, tá bom? Tá bom, Rogério. Doutora, Olha, as suas quero só falar uma despedidas. coisa. Tá. Gente, calma. Isso vai passar, a poeira vai baixar. Nós já passamos por isso, nós sabemos como é que as coisas são. Então, eu sei, está todo mundo em pânico, mas vamos respirar fundo, as coisas vão melhorar. E eu tenho muita esperança, viu, Rogério, de que vai ser esse presidente que vai acabar aprovando alguma lei. Então, vamos aguardar. Pois é, doutora, chegou 2 perguntas aqui, só não me permita trazer uma pessoa perguntando o seguinte: se eu tiver um processo de imigração com um advogado, posso transferir o processo para a senhora? Qualquer pessoa tem o direito de transferir o processo de um advogado para o outro. O que eu sempre falo é que o advogado o patrão é o cliente. Então, se o cliente não quer continuar com um representante legal, ele tem o direito de trocar. Ninguém está agarrado com um representante legal o processo inteiro. Ok, doutora, cruzeirense mandando parabéns para a senhora, o GG aqui, doutora Hanna, parabéns mais uma vez. E um outro ouvinte, doutora, eu não entendi muito a pergunta, doutora, é seguro quem tem um green card e não é cidadão ainda ir ao Brasil e depois voltar? Sim, se você tem green card, você tem o direito de morar e de trabalhar nos Estados Unidos. A única recomendação é que se você teve algum problema criminal, verifique isso direitinho para que você não tenha problema ao entrar. Doutora, e esse que fez a pergunta e pediu para não revelar o nome, ele faz a pergunta e agora é atrevido. Manda aqui, perdeu, doutora, eu confio no Cruzeiro. Se ele colocasse isso primeiro, vamos ver. Não tinha resposta, né, doutora? Vamos ver. Ai, ai, ai. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Tarde já, quase 9 horas da noite. E a sua atenção, eu sei que você está no ritmo louco, mas obrigado. Sempre muito carinhosa com a gente, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e estou à disposição. Tá ótimo. Um abraço, doutor, e muito obrigado. Você, ouvinte do nosso programa, muito obrigado. E amanhã tem uma entrevista sensacional também com Sueli Siqueira, que é especialista em imigração internacional, professora da Univale em Governador Valadares. Vamos bater um papo no programa Tudo Azul USA, contando a história da origem do imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos. E Valadares faz parte dessa história. Doutora, abraço e obrigado. Obrigado, gente. A gente volta amanhã cedo, com Amanhecendo com Papo de Bola, onde eu me dou o luxo de falar sobre o Cruzeiro. Bye, bye.